Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser. Mas tem uma coisa, Ele é um Deus único. Damos graça por estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade. Nessa existência, nesse dia, para gravar mais uma semente de luz. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, segundo João Evangelista. Nós estudamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos. Se você ainda não escreveu na nossa página, está pela primeira vez, por favor, escreva aí, nos ajuda a divulgar essa doutrina do Evangelho de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos gravar o capítulo 10. É um capítulo todo especial, que nós vamos falar um pouquinho da nossa vida, da nossa biografia. Aos 8 anos de idade, 7 ou 8 anos, eu recebi da minha avó paterna, o dom de cura, porque ela era benzedeira, curandeira. E ela então disse para mim: os meus guias estão mandando passar para você estes dons. Para isso ela me levou para a igreja, onde eu fiz a primeira comunhão e tornei-se um religioso. Aos 13 por 14 anos, participando de uma palestra que o sacerdote fazia, sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que para nós jovens, nunca dar ouvido aos evangélicos protestantes, porque eles é herege, é amaldiçoado, excomungado pela igreja. A turma dos protestantes da Reforma foi amaldiçoado pelo Papa. Então, nós devíamos se desviar dele porque ele era da banda do mal. Aí então eu fiz uma pergunta para o sacerdote: Padre, a Bíblia não é a palavra de Deus? Não é a Sagrada Escritura? Ele disse é. Mas eles, os protestantes, eles usam a Bíblia. Pega a Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do braço. Como é que ele pode ser amaldiçoado se ele segue a Bíblia? Então o padre, eu percebi que ele não gostou da minha pergunta. Então ele virou para os outros e disse: olha, nunca discuta com o evangélico protestante, porque é como você lavar burro com sabonete. Você perde o tempo e o sabonete. Porque na minha terra tem esse exemplo. Se você lava um burro, pode ser o burro, pode ser o porco, qualquer tipo de animal, você lava ele, solta ele, ele vai e rola na terra. Não é que ele é burro. É o instinto, porque ele sabe que a lama é a protetora de pele dele, é o protetor solar dele. Então, ele logo se dirigiu para os outros e disse: a próxima pergunta. Então eu percebi que ele não queria continuar nos assuntos. Eu deixei para lá. Passado alguns tempos, encontrei a minha tia, que era evangélica, eu contei a história para ela. E disse para ela: a senhora pode responder essa pergunta para mim? Ela disse: posso fazer melhor. Foi até o quarto, pegou a Bíblia, a tradução de João Ferreira de Almeida, entregou na minha mão e disse: leia que você vai achar a resposta. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nunca mais voltei para a Igreja Católica. Porque ao terminar ali a Bíblia, eu pensei: poxa,
Se a Bíblia, desde o primeiro livro até o último livro, fala para não adorar a imagem de escultura, até com maldição. A nossa igreja está cheia de ídolos. Então ele está fora da igreja, da Bíblia. Deixei de ser religioso. Mais dos 23, 24 anos, já tinha mudado para a cidade de São Paulo, né? Um dia de final de semana, um amigo me convidou para ir a uma festa, um bailinho, né? Uma festa de aniversário. E quando eu cheguei nesse bairro, eu vi uma turba, né? Uma porção de jovem criança brincando, mas brincando com uma senhora de idade. Ela tinha mais ou menos 80 anos. Ela estava completamente embriagada. Essa senhora, ela pulava, dançava com as pernas só. Aí eu achei aquilo fora do normal. Então eu cheguei para ele e disse, por que vocês fazem isso? Vocês não respeitam a idade dela? Aí um deles falou assim, que nada, meu. Essa aí é uma bêbada qualquer. Quando ele falou assim, ela olhou, eu senti que fui envolvido por uma energia muito estranha que eu nunca tinha sentido. De repente ela olhou para mim, eu olhei nos olhos dela e percebi que não era ela que estava olhando para mim, era uma outra pessoa. Então eu apontei para os olhos dela e disse, sai dela! Com autoridade. Então ela coçou os olhos assim, olhou de um lado para o outro, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu disse, nada, minha irmã, volta para sua casa. Então ela saiu correndo, completamente curada, já não estava mais embriagada. Todo mundo ficou olhando para mim, assustado. O meu amigo me pegou pela mão, me puxou e falou assim, vamos embora daqui. Aí nós afastamos um pouco, ele disse, você é bruxo, hein? Como é que você fez isso? Eu disse para ele, não sei. Aí eu comecei a raciocinar, não fui para a festa não, voltei para minha casa, perdi toda a noção da realidade. Voltei para minha casa e comecei a pensar, falei, poxa vida, esse é o dom que a avó Jeroma passou para mim. Aí comecei a maratona, comecei a estudar a Bíblia, a estudar a igreja, estudei Testemunho de Jeová, estudei a igreja adventista, a igreja batista, pentecostais, li até o livro de São Cipriano, li 2 vezes, não encontrei resposta. Conheci uma amiga, e ela é evangélica protestante, eu contei a história para ela, ela disse, vamos na minha igreja hoje tem culto. Aí eu fui, eu vi o pastor fazer uma palestra, achei muito interessante, era uma pessoa que tinha muito conhecimento bíblico. Depois que terminou, eu fui conversar com ele, contei a história para ele, disse, ó, meu amigo, eu estudei várias igrejas, cada uma diz que é dona da verdade. Então eu me sinto como que eu estivesse andando por um caminho, de repente tivesse uma bifurcação, várias placas, cada caminho é uma igreja. Qual é a igreja da verdade? Qual que é a verdade se uma não aceita o batismo da outra? Aí aquele pastor tocou nos meus ombros e disse, meu irmão, se eu disser para você que esta é a verdade, vai ser uma outra placa, uma outra estrada. Mas eu sou mineiro. Em Minas Gerais tem um ditado. Quando nós estamos com muita sede, é melhor que nós vá até o pote. O pote é a vasilha onde que guarda água no interior, que armazena água. Então lá você pede água à vontade. Então, quando você for dormir, ore a Jesus. Pede a Ele para explicar para você, mostrar para você qual é a igreja verdadeira. Então eu fiz isso. Quando eu fui deitar, sentei na cama, fechei os olhos e disse, Senhor Jesus, eu quero te seguir, mas quero seguir numa igreja que seja verdade. Mostra para mim qual que é a igreja verdadeira, então eu caí para trás. Quando eu caí para trás, que o corpo caiu na cama, eu percebi que eu já estava no teto. O corpo estava na cama, mas eu estava atravessando o teto. Então, subi com uma velocidade que chegava a assobiar nos ouvidos. Até que eu cheguei numa dimensão que não tinha teto, não tinha piso, não tinha lado. Era neutro. De repente eu vi uma pequena luz
muito distante, aquela luz veio rapidamente aumentando até que tornou-se uns 2 metros quadrados, transformou num portal de luz. Eu vi uma outra dimensão, um outro mundo de luz, como a luz, como o sol do meio-dia. E aquele portal apareceu um varão todo de branco que brilhava como o sol, com tanto brilho que eu não conseguia olhar no rosto dele, mas eu tinha certeza que era o próprio Jesus. Porque ele disse para mim, leia a sua Bíblia no capítulo 11 de Mateus, 28, 29 e 30. Quando ele falou assim, eu senti que todo o universo tremeu como um trovão numa noite de tempestade. Aí, de repente, tudo apagou e eu voltei, estava na cama. Aí eu pensei assim, olha que eu voltei para a cama e disse, poxa vida, costuma dizer que as pessoas vira evangélico protestante e fica louco. Eu já estou ficando, fui uma vez só. Aí falei com a minha amiga, ela falou, vamos ler na Bíblia. Aí eu li capítulo 28. Então disse o Senhor Jesus, vinde a mim, todos vós que está decepcionado, vós que está desapontado, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. Eu disse para ele, é isso, essa é a resposta. Porque eu perguntei para ele qual era a igreja verdadeira. Ele está mostrando para mim que nenhuma igreja é a verdade. A verdade é o Evangelho, é ele que é a verdade. Aí então me apontou o capítulo 10. Quando então, estudando o capítulo que nós vamos analisar hoje, capítulo 10 do Evangelho de João, diz assim, eu sou a porta das ovelhas. A única porta. Outra porta é de ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor, o pastor que dá vida pelas ovelhas. O outro pastor que vier é lobo vestido de ovelha. Isso está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, não está escrito no Evangelho capítulo 10 do Evangelho segundo João. Será que os nossos irmãos evangélico-protestantes não entendem esta palavra? Por que é que ele disse nos seus ensinamentos, o reino dividido não subsistirá? Faço uma pergunta para vocês, meus irmãos. Existe uma igreja mais dividida do que os protestantes? Por que é que cada igreja tem um pastor homem? O Senhor Jesus não disse que ele é o único pastor, o outro é lobo vestido de ovelha? Será que não dá para perceber isso? Portanto, que Jesus disse, conhece a verdade que ela te liberta. Então foi aí, então que eu percebi a libertação. Esta é a libertação. O Senhor Jesus, ele veio nos libertar. Não do pecado que a igreja inventou. Porque o pecado é a igreja que inventou esse pecado. O Senhor Jesus veio nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte que a igreja inventou. Então agora eu sei por que a igreja não aceita a criação do homem. Onde Deus criou o homem, o macho e a fêmea no mesmo dia. Por que a igreja inventou outro casal que é completamente desconexo com a realidade? Por quê? Por que a igreja não aceita os 10 mandamentos, que é a verdadeira lei de Deus? Essa é a palavra que Deus enviou a Moisés, não por Moisés. Então essa é a pergunta que eu faço, que não tem resposta dentro da Bíblia, dentro da religião. Por que o homem, por que a igreja não aceitou o primeiro casal que Deus criou no 6º dia da criação? Por que a igreja não aceita os 10 mandamentos?
Alguma coisa estava errada? Deus errou em alguma coisa? O homem é mais perfeito do que Deus? É uma coisa para se analisar. Vamos meditar, vamos analisar. Quer saber mais alguma coisa, minha irmã? Conheça a doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas. Mas tem pergunta e resposta. Na Bíblia você encontra centenas de milhares de perguntas, mas nenhuma resposta. Você tem que, eu acho que deve ser assim. Não, meu. Nós devemos ter uma fé raciocinada. Então, realmente, estuda o Evangelho de Jesus, viva o Evangelho de Jesus. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou um monitor deste grupo, Grupo Espírito Caminho do Amor. Quer nos encontrar, quer ter contato conosco? Entre na internet, na USE de Carapicuíba e nos procura. Estamos de braços abertos a comunicar convosco. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.